Uma ótima manhã de sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento, a todos os amados do Pai Celestial, que essa bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, possa continuar sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Amém? Hoje vamos estar lendo, já lemos, na parte da manhã, bem de manhãzinha, o Salmo 132. Agora vamos ler Josué capítulo 9 e o capítulo 10. Se o celular não cooperar, a gente lê o 10 na próxima leitura, que será a última. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram, e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós? E donde vindes? Eles responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui, já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram, Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeão e Sefira,
e Beerote, e Kiriate Jearim. Que perigo, hein? Não buscar a face do Senhor. Isso acontece com a nossa vida, amados. Muitas vezes a gente arruma, como eu disse aquele dia na live anterior, sem ser essa dessa semana, fazemos uma barafunda, sabe? É aquele lugar que a barata faz ninho. É difícil falar essas coisas, não é? Mas é a verdade. Isso a gente faz com a nossa vida, por não buscarmos a presença do Senhor na íntegra e saber o que Ele quer de nós. Infelizmente, Josué falhou, né? E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. E isto, porém, lhes faremos: dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor, teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E, naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Então, amados, esse é o problema da gente não buscar a face do Senhor, buscar a vontade do Senhor para a nossa vida. O Senhor vai intervir com respeito ao nosso livre-arbítrio? Não, jamais. É um princípio que ele não entra em questão. Ele não intervém nesse princípio porque ele mesmo não quebra os seus princípios. Porém, nós, com certeza, vamos pagar bem alto pela nossa desobediência. Assim como Josué, infelizmente, teve que deixar esse povo vivo. Então, na nossa vida, os nossos inimigos, como eu sempre digo, não é carne e sangue, mas é Satanás. E ele precisa ser pisado a cada dia, debaixo das plantas dos nossos pés, porque o Senhor já nos deu poder e autoridade para isso. E quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus e faz a vontade do inimigo, a consequência é terrível. Fica esse alerta para nós, amém? Gibeão é sitiada por 5 reis. Estamos com 9 minutos e 14 e até 15 ele costuma ir. Vamos adiante. Gibeão já li, né, o cabeçalho. E sucedeu o quê? Ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes.
Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, é um nome meio estranho, mas começa com H, depois tem o O, depois Ão. Então é Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Jarmute e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos, as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel à descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Oh, glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que por nós tudo executa. Eita, Deus glorioso é esse nosso! O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este? Oh, glória a Deus! Nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vô-lo deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué, os filhos de Israel, E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir, a grande ferida, até consumi-los,
E tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E, depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até à tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. O celular está cooperando, vamos terminando. Claro que a garganta é que dá uma raspadinha, mas vai dando tudo certo. Muita secura, né? Precisando de chuva, mas Jesus vai mandar para nós. Josué vence mais 7 reis, e, naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá, feriu-o a fio de espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nele havia. Nada deixou de resto. E fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez o seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel e tomou-a no dia seguinte. E a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis. Porém Josué o feriu a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a fizeram